A oficina estava cheia quando Maurício entrou. 3 clientes esperando, 2 mecânicos trabalhando, todo mundo viu o que aconteceu. Antônio, seu pagamento chegou. Aquele ferro velho ali fora. Achei que ia gostar. Maurício jogou as chaves na bancada suja de graxa com força. O barulho fez todo mundo parar. Antônio estava agachado mexendo em um motor, ainda com a chave inglesa na mão. Levantou devagar e olhou para as chaves. Depois, para Maurício. Esqueci de avisar. Ele não liga. Mas carro é carro, né? E pelo seu serviço é mais do que o suficiente. Antônio limpou as mãos no pano velho devagar. Caminhou até a porta. Todo mundo na oficina acompanhou com os olhos. Lá fora, debaixo do sol quente da tarde, tinha um carro velho, capô todo amassado, faróis quebrados, lataria comida de ferrugem, vidro traseiro rachado, um pneu completamente murcho. Eu consertei seus 3 caminhões. Motor, freio, suspensão, tudo. E eu te dei um carro, documentado, legal. Não é meu problema se você é burro demais para saber fazer negócio. Maurício deu 2 passos na direção de Antônio. Ou quer que eu conte para todo mundo aqui como você implorou pelo serviço, como disse que precisava do dinheiro? O silêncio na oficina ficou pesado. Um dos clientes olhou para o chão. O outro mexeu no celular fingindo não ouvir nada. Cláudio, o mecânico velho da oficina do lado que tinha vindo buscar uma peça, parou na porta, mas não entrou. A chave inglesa escorregou da mão de Antônio. Bateu no chão de concreto fazendo um barulho metálico que ecoou no silêncio. Ele não se abaixou para pegar. Tinha uma pilha de contas em cima da geladeira em casa. Água, luz, farmácia. A filha Sofia, de 8 anos, precisava do remédio de asma. R$ 240 a caixa. Ele não tinha R$ 240. Mas tinha dado sua palavra que faria o serviço. Palavra de homem, palavra de pai. Vou buscar o reboque. Reboque? Maurício soltou uma risada alta olhando para os outros homens. Para esse traste? Empurra logo. Ou você é fraco demais para isso também? 2 dos homens riram junto. Riso nervoso, riso de quem sabe que está errado, mas não tem coragem de falar nada. Antônio foi até o carro, abriu a porta pelo vidro quebrado, destravou o freio de mão, voltou para trás e colocou as 2 mãos no capô quente. Começou a empurrar, sozinho. O carro não saiu do lugar nos primeiros segundos. Suas botas raspavam no asfalto procurando apoio. Olha ele fazendo o serviço completo, Maurício falou alto. Mecânico e manobrista, 2 em 1. Mais risadas. O carro começou a se mexer. Devagar, fazendo um barulho arrastado de pneu murcho no chão. Antônio empurrou os 15 metros até a entrada do galpão. Suor escorria pelo rosto, as costas ardiam. Mas ele não parou, não olhou para trás. Não deu a Maurício a satisfação. Quando o carro finalmente entrou no galpão, as pernas de Antônio tremiam. Não de cansaço, de raiva engolida, de humilhação mastigada em silêncio. Maurício caminhou até a caminhonete importada dele, parou antes de entrar e jogou um cartão de visita no chão, perto dos pés de Antônio. Quando você cansar de brincar de mecânico e precisar de serviço de verdade, me liga. Mas aí eu escolho como pago, tá bom? A caminhonete arrancou, levantando poeira. Os outros homens foram embora em silêncio. Cláudio passou por Antônio e apertou seu ombro, mas não disse nada. Sabia que não tinha palavra que ajudasse. Antônio ficou sozinho, olhou para o carro destruído, banco rasgado, painel rachado, para-choque caindo. Aquilo nem parecia um carro, parecia resto de desmanche. Ele pegou uma lanterna velha e começou a examinar. Por hábito, por instinto, motor travado, suspensão quebrada, sistema elétrico morto. Precisava de tudo, absolutamente tudo. A lanterna iluminou o painel. Tinha uma plaquinha de metal pequena, quase apagada pelo tempo, presa ali. Série Especial 1976, unidade 127 de 500. Antônio parou, leu de novo, aproximou a lanterna. Série Especial, 500 unidades no mundo todo. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sabia que carro de série limitada era diferente, raro,
Às vezes muito valioso, ou talvez não. Talvez fosse só uma plaquinha velha em ferro velho. Desligou a lanterna. Fechou a porta do galpão. Estava escurecendo. Sofia devia estar esperando ele em casa. Precisava comprar o remédio dela antes da farmácia fechar. Mas quando chegou em casa naquela noite, quando deitou na cama apertada do quarto pequeno, Antônio não conseguiu tirar aquela plaquinha da cabeça. E não conseguiu esquecer o jeito que Maurício tinha rido. Riso fácil demais. Riso de quem acha que ganhou. Tinha algo errado ali. Na manhã seguinte, Antônio abriu a oficina às 6 da manhã como sempre. O carro velho continuava parado no fundo do galpão, coberto por uma lona velha. Ele tinha trabalho atrasado, 2 carros para entregar até sexta. Não tinha tempo para pensar naquele ferro velho. Mas a cidade era pequena e notícia ruim viaja rápido. Por volta das 9, seu Raimundo, dono do mercadinho da esquina, apareceu na porta da oficina. Ficou parado ali, olhando para dentro. Não disse nada, apenas balançou a cabeça e foi embora. Meia hora depois, Dona Irene, que sempre levava o carro dela para Antônio consertar, ligou cancelando o serviço agendado. Desculpa, Antônio. Vou levar em outro lugar dessa vez. Desligou antes que ele pudesse perguntar por quê. Antônio sentiu um aperto no peito. Alguma coisa estava acontecendo. Foi até o bar do Zé na hora do almoço. Pediu um prato feito e sentou no canto. A conversa na mesa ao lado parou quando ele entrou. 3 homens que ele conhecia de vista. Olharam para ele. Depois, olharam um para o outro. Voltaram a conversar mais baixo. Antônio comeu em silêncio. Mas ouviu. Pagou com um carro velho e 3 semanas de trabalho. Que tipo de homem aceita isso? Ele apertou o garfo na mão. Respirou fundo. Terminou de comer e saiu sem olhar para ninguém. Na volta para a oficina, passou em frente ao posto de gasolina. Maurício estava lá, abastecendo a caminhonete importada. Quando viu Antônio, soltou um sorriso largo. "E aí, Antônio? Como tá o carrinho? Já conseguiu fazer ele pegar?" Falou alto. Alto o suficiente para os frentistas e os outros clientes ouvirem. Antônio parou, virou. Encarou Maurício. "Tá no galpão. Vou dar um jeito nele." "Ah, vai dar um jeito?" Maurício riu. "Você é mecânico ou mágico? Aquele traste não tem jeito, amigo. Eu tentei, gastei dinheiro. No final desisti. Achei que você ia entender o recado e recusar. Mas você aceitou." Ele deu de ombros. "Problema seu agora." Um dos frentistas riu baixinho. Outro desviou o olhar, constrangido. "Você sabia que o carro não prestava." Antônio disse baixo. "Claro que eu sabia." Maurício deu um passo na direção dele. "Mas eu ofereci. E você aceitou. Contrato verbal, testemunhas, legal. Ou você acha que vai fazer o quê? Me processar?" Ele riu de novo. "Com que dinheiro, Antônio?" O silêncio pesou. Maurício voltou para a caminhonete ainda rindo. "Ah, só para você saber. Contei para uns amigos empresários aqui da região sobre nosso negócio. Eles acharam interessante, muito interessante. Talvez você receba mais propostas parecidas em breve." Arrancou levantando poeira. Antônio ficou parado ali, as mãos fechadas, a mandíbula travada. Sentiu os olhares, sentiu o peso da humilhação se espalhando pela cidade como mancha de óleo. Voltou para a oficina, trancou a porta. Foi até o fundo do galpão e puxou a lona do carro velho. Olhou para aquele ferro velho, para o capô amassado, para os vidros rachados, para a lataria enferrujada. "Série especial", ele murmurou sozinho. 500 unidades. Pegou o celular velho e digitou na internet. Carro série limitada 1976 valor. As primeiras páginas que apareceram falavam de leilões, colecionadores, valores altos, muito altos, mas só para carros restaurados, impecáveis, originais. Aquele carro estava longe de ser impecável, mas tinha algo nele, algo que Maurício não sabia. Ou sabia. Antônio voltou para a oficina. Tinha trabalho, tinha contas, não podia ficar parado pensando nisso. Mas durante a tarde toda, enquanto trocava óleo, consertava freio, ajustava motor,
Sua cabeça voltava para aquela plaquinha, para aquele número. Unidade 127 de 500. No fim do dia, Cláudio apareceu de novo. Antônio, todo mundo tá falando. Eu sei. O Maurício tá espalhando que você é trouxa, que aceitou um carro quebrado como pagamento por um serviço que valia 10 vezes mais. Eu sei disso também. Cláudio coçou a barba grisalha. E você vai ficar quieto? Vai deixar ele fazer isso com você? Antônio limpou as mãos no pano. Olhou para o carro velho no fundo do galpão. Cláudio, me diz uma coisa. Você já ouviu falar de carro de série limitada? Especial? Essas coisas de colecionador? O velho mecânico franziu a testa. Já. Por quê? Eles valem muito dinheiro restaurados? Dependendo do modelo, da raridade, do estado, podem valer uma fortuna. Tem colecionador que paga 50, 100 mil em carro antigo. Às vezes mais. Cláudio olhou para o carro, depois para Antônio. Você acha que aquele ali é um desses? Tem uma plaquinha. Série Especial 1976. 500 unidades. Cláudio ficou em silêncio por um momento. Depois assobiou baixo. Se for verdade, e se você conseguir restaurar direito, é muito trabalho, muito tempo, muita peça, mas pode valer a pena. Antônio olhou para o carro de novo. Depois olhou para as próprias mãos. Mãos calejadas. Mãos de quem trabalha desde os 12 anos. Mãos que sabiam consertar qualquer coisa. Vou fazer um teste. Vou ver se consigo pelo menos fazer o motor pegar, só para saber se tem salvação ou se é perda de tempo. E o Maurício? E a falação na cidade? Deixa falarem. Antônio pegou a caixa de ferramentas. Palavras não pagam conta, mas esse carro talvez pague. Cláudio sorriu. Aí sim, agora você está raciocinando direito. Quando o velho mecânico foi embora, Antônio ficou sozinho com o carro. Abriu o capô. Motor travado, coberto de ferrugem e graxa velha. Parecia impossível, mas ele já tinha consertado coisas piores. Pegou a lanterna e começou a examinar cada peça, cada parafuso, cada conexão, fazendo uma lista mental. Pistão, vira-brequim, sistema elétrico, carburador, filtros, mangueiras. Tudo precisava ser trocado ou recuperado. Ia levar meses, talvez um ano, trabalhando de noite, nos finais de semana, quando sobrasse tempo. Mas enquanto a cidade inteira ria dele, enquanto Maurício espalhava que ele era trouxa, Antônio ia fazer aquele carro funcionar de novo. E quando funcionasse, ia descobrir quanto aquela série especial realmente valia. Fechou o capô, cobriu o carro com a lona de novo, trancou o galpão. No caminho para casa, passou de novo pelo bar do Zé. Maurício estava lá dentro, rindo alto, cercado de amigos, contando a história, fazendo gestos, todo mundo rindo junto. Antônio não parou, não olhou, apenas seguiu andando. Mas pela primeira vez, desde que aquelas chaves bateram na bancada, ele sentiu algo diferente da raiva e da humilhação. Sentiu curiosidade e uma ponta de esperança perigosa. 2 semanas se passaram. Antônio trabalhava durante o dia na oficina e de noite no carro velho. Devagar, peça por peça, limpando a ferrugem, testando o que ainda funcionava, descobrindo o que estava morto de vez. O movimento na oficina tinha caído. 3 clientes tinham cancelado serviços. Outros simplesmente não voltaram. A cidade pequena funcionava assim. Uma história mal contada virava verdade. E a verdade era que Antônio tinha aceitado ser pago com lixo. Mas ele continuava. Porque precisava. Porque não tinha escolha. Na noite de sexta, estava embaixo do carro velho quando ouviu o barulho de um motor conhecido. Caminhonete importada. Motor potente. Maurício. Antônio não saiu debaixo do carro. Continuou trabalhando. Boa noite, mecânico. Silêncio. Ah, tá ocupado? Trabalhando naquele projeto secreto aí? Maurício riu. Deixa eu adivinhar. Tá tentando fazer aquela carroça pegar? Antônio deslizou para fora debaixo do carro. Levantou devagar. Limpou as mãos no pano. Encarou Maurício. O que você quer?
Vim trazer um serviço. Meu caminhão tá com problema no freio de novo. Você é bom nisso, né? Consertar freio. Não tenho vaga. Não tem vaga? Maurício soltou aquela risada. Antônio, a cidade inteira sabe que você tá perdendo cliente. Para de bancar o orgulhoso e aceita o serviço. Ou você acha que vai pagar suas contas consertando esse ferro velho aí? Antônio deu um passo na direção dele. Eu disse que não tenho vaga. Os dois homens se encararam. Maurício era mais alto, mais largo, mais rico, mais poderoso. Mas Antônio não desviou o olhar. Tá bom, tá bom. Maurício levantou as mãos em rendição falsa. Seu direito recusar serviço. Mas só para você saber, aquele carro aí, eu tentei vender ele para ferro velho. Sabe quanto ofereceram? R$ 300. 300! Nem isso eu consegui. No final achei melhor dar para você. Pelo menos me livrei do problema. Ele começou a sair. Parou. Virou. Ah, Antônio, só mais uma coisa. Você já pesquisou quanto custa restaurar um carro desses? As peças, o tempo, já fez as contas? Sorriu. Porque eu já fiz. E não fecha. Nunca fecha. Você vai gastar mais do que ele vale. Mas vai em frente. Vai aprendendo do jeito difícil. A caminhonete arrancou. Antônio ficou parado ali. As palavras de Maurício martelavam na cabeça. R$ 300 no ferro velho. Você vai gastar mais do que ele vale. Será que era verdade? Entrou em casa naquela noite cansado, corpo doendo, mãos feridas. Sofia estava dormindo no sofá, esperando ele chegar. 8 anos. Cabelo encaracolado, espalhado no travesseiro. Respiração pesada. A asma dela piorava quando fazia frio. Ele pegou a filha no colo, levou para o quarto, cobriu ela com cuidado. Olhou para o vidro de remédio vazio na mesinha de cabeceira. Precisava comprar mais. R$ 240. Não tinha. Foi para o quarto dele. Deitou, mas não conseguiu dormir. A cabeça não parava. Contas, dívidas, o carro, Maurício rindo, a cidade inteira falando dele. De madrugada levantou, acendeu a luz, pegou papel e caneta, começou a fazer contas, peças que o carro precisava, preços, tempo de trabalho, horas que ele teria que investir, quanto deixaria de ganhar fazendo outros serviços. Fez as contas 3 vezes, sempre dava no mesmo resultado. Maurício tinha razão, não fechava. Restaurar aquele carro ia custar mais do que ele valia, a não ser que fosse realmente uma série especial rara, uma dessas que colecionador paga fortuna. Mas como saber? De manhã, sábado, foi até a casa de Cláudio. O velho mecânico estava tomando café no quintal. Antônio, cedo assim? Aconteceu alguma coisa? Preciso de ajuda. Você conhece alguém que entende de carro antigo? Colecionador? Alguém que possa avaliar? Cláudio pensou. Tem o Dr. Nestor. Ele coleciona carro clássico. Tem uns 5 ou 6 guardados na chácara dele. Mas ele é meio difícil. Difícil como? Não gosta de ser incomodado. Rico, importante, essas coisas. Cláudio tomou um gole de café. Mas eu posso tentar ligar para ele. Perguntar se aceita dar uma olhada no seu carro. Eu agradeço. 2 horas depois, Cláudio ligou. Falei com ele. Ele aceita ver o carro. Amanhã, domingo de manhã. Mas ele foi claro, só vai se valer a pena o tempo dele. No domingo, às 9 da manhã, um carro importado prateado parou em frente à oficina. Um homem de uns 60 anos desceu. Cabelo branco bem cortado, roupa cara. Relógio que devia custar mais que a oficina inteira. Antônio? Sim, senhor. Doutor Nestor? Me chame só de Nestor. Cláudio disse que você tem um carro antigo. Posso ver? Antônio levou ele até o galpão. Puxou a lona. Nestor parou. Olhou. Caminhou ao redor do carro devagar. Muito devagar. Não disse nada por quase 1 minuto inteiro. Posso abrir o capô? Pode. Nestor examinou o motor. Depois entrou no carro. Olhou o painel, os bancos, o teto. Saiu. Abriu o porta-malas. Olhou embaixo. Voltou para a frente. Ficou parado ali, apenas olhando. Onde você conseguiu isso? Foi pagamento.
por um serviço. Nestor olhou para Antônio, depois para o carro de novo. Pagamento. Ele balançou a cabeça. Você tem ideia do que tem aqui? O coração de Antônio acelerou. Tem uma plaquinha, série especial, 500 unidades. Não é só isso. Nestor apontou para detalhes no carro. Esse modelo específico dessa série com essa numeração são raríssimos. Tem colecionador que procura há anos. Eu mesmo já procurei. Ele passou a mão na lataria enferrujada. Restaurado em condição impecável. Isso aqui vale entre 150 a 200 mil reais. Talvez mais em leilão especializado. O mundo parou. Antônio sentiu as pernas bambas. 200, 1000. Restaurado, impecável, original. Nestor olhou para o estado do carro. Mas olha o trabalho que tem pela frente. A lataria está comprometida, motor morto, interior destruído. Você tem noção do investimento necessário? Eu sou mecânico, posso fazer o trabalho. O trabalho mecânico sim, mas tem a lataria, a pintura, o estofamento, os acabamentos, as peças originais que você vai precisar importar. Nestor fez uma pausa. Isso aqui vai te custar uns 40, 50 mil para restaurar direito. Você tem esse dinheiro? Silêncio. Não, eu não tenho. Nestor ficou em silêncio por um momento. Olha, eu vou ser honesto com você. Eu quero esse carro. Estou disposto a comprar dele de você como está. Agora, te dou 20 mil reais. 20 mil reais. Antônio mal conseguia respirar. Era mais dinheiro do que ele via em um ano. Pagava todas as contas. Comprava remédio para Sofia por meses. Deixava ele respirar. 25 mil. Nestor aumentou a oferta. Minha última proposta. Dinheiro na mão amanhã. Você tira um lucro enorme, eu fico com o carro, todo mundo sai ganhando. Antônio olhou para o carro, depois para Nestor, depois para suas próprias mãos. Posso pensar? Nestor sorriu. Claro, mas não demora muito. Oferta boa não espera. Ele entregou um cartão. Me liga até terça-feira. Depois disso, a oferta cai para 20 mil. E depois some. O carro prateado foi embora. Antônio ficou sozinho no galpão, olhando para o carro velho, que não era tão velho assim, que valia uma fortuna. E Maurício não sabia, ou sabia, aquele riso, aquela risada fácil demais. Antônio pegou o celular, digitou, série especial, 1976, 500 unidades valor. Apareceram fóruns, sites de colecionadores, artigos, pessoas procurando, pessoas oferecendo fortunas. Maurício sabia, tinha que saber. Ninguém dá um carro assim por acidente. Mas por que deu então? E por que agora estava rindo? A resposta veio como um soco no estômago. Maurício não sabia. Ele realmente achou que era só um ferro velho. E agora estava pela cidade inteira contando vantagem, rindo, humilhando, sem saber que tinha entregado uma fortuna. Antônio olhou para o cartão de Nestor. 25 mil reais. Depois, olhou para o carro e começou a sorrir. Pela primeira vez em semanas, começou a sorrir de verdade. Na segunda-feira de manhã, Antônio não ligou para Nestor. Guardou o cartão na gaveta e foi trabalhar no carro. Não ia vender. Não ainda. Precisava pensar. Precisava de um plano. Mas a cidade pequena tem ouvidos grandes. Na terça à tarde, enquanto trabalhava embaixo de um carro na oficina, ouviu o barulho da caminhonete de Maurício. Dessa vez, ele não estava sozinho. Desceram 3 homens, Maurício e 2 tipos de terno. Antônio, sai daí, preciso falar com você. Antônio deslizou para fora. Levantou, limpou as mãos. Esses são o Ricardo e o Fernando, amigos meus, empresários. A gente veio fazer uma proposta. Não tô interessado. Calma, calma, nem ouviu ainda. Maurício sorriu aquele sorriso. A gente soube que você tem um carro antigo aí. Uns passarinhos comentaram que pode valer alguma coisa. Então vim oferecer uma sociedade. A gente investe na restauração. Você faz o trabalho, divide o lucro no final. Meio a meio.
Todo mundo ganha. Antônio olhou para os três homens. Não. Não? Maurício riu. Antônio, você não tem dinheiro para restaurar aquele carro. A gente tem. É uma oferta boa. Generosa até. Eu disse não. Ricardo, um dos empresários, deu um passo à frente. Olha aqui, mecânico. Você está recusando dinheiro por orgulho? Isso é burrice. Maurício aqui te fez um favor dando aquele carro. O mínimo que você pode fazer é aceitar ajuda agora. Favor? Antônio sentiu a raiva subindo. Ele me pagou com um ferro velho por 3 semanas de trabalho. Isso não é favor. Isso é humilhação. Humilhação é você morrer pobre por ser teimoso. Fernando, o outro empresário, falou. A gente está oferecendo uma chance. Última chance. Ou você aceita, ou a gente vai atrás do carro de outro jeito. Outro jeito como? Maurício colocou a mão no ombro de Antônio. Olha, vamos com calma aqui. Ninguém está ameaçando ninguém. Mas pensa bem. Você tem dívidas, filha doente, oficina caindo e tem um carro que você não consegue restaurar sozinho. A gente está oferecendo uma saída. Fica esperto. Os 3 foram embora. Antônio ficou parado ali. O aperto no peito voltou. De outro jeito. O que significava isso? Naquela noite, alguém tentou arrombar o galpão. Antônio acordou com o barulho. Quando chegou lá, o cadeado estava forçado, mas não tinha quebrado. Quem quer que fosse, desistiu ou foi embora quando ouviu o movimento. No dia seguinte, quarta-feira, Nestor ligou. Antônio, minha oferta vence hoje. 25 mil. Última chance. Eu preciso de mais tempo. Tempo é luxo que você não tem. Nestor fez uma pausa. Olha, eu ouvi umas coisas. Maurício descobriu o valor do carro. Ele está desesperado. Está tentando recuperar de qualquer jeito. Você precisa decidir rápido antes que a situação piore. Como assim piore? Antônio, você é mecânico. Eu sou colecionador. A gente vive em mundos diferentes. Maurício tem dinheiro, tem contatos, tem influência. Se ele quiser te fazer a vida impossível, ele faz. Vende o carro para mim agora. Sai dessa enquanto pode. Não. Silêncio do outro lado. Tá bom. Sua escolha. Mas não diga que não avisei. Nestor desligou. Antônio guardou o celular. As mãos tremiam. Não de medo, de raiva. Todo mundo querendo o carro. Todo mundo querendo tirar dele. Ninguém oferecendo o valor real. Ninguém sendo justo. Na quinta-feira, Maurício voltou. Sozinho dessa vez. Entrou na oficina com as mãos nos bolsos. Olhou ao redor. Sorriu. Antônio, vamos parar com essa bobeira. Eu errei, tá? Admito. Não sabia que aquele carro valia alguma coisa. Mas agora eu sei. E quero ele de volta. Te dou 30 mil reais. Cash. Hoje mesmo. Você lucra. Eu recupero o que é meu por direito. Todo mundo feliz. O carro não é seu. É meu. Você deu como pagamento. Com testemunhas. Testemunhas? Maurício riu. Que testemunhas, Antônio? O Cláudio. 2 clientes que já nem lembram do que viram? Você acha que alguém vai ficar do seu lado contra mim nessa cidade? Ele deu um passo mais perto. 35 mil. Minha última oferta. Não vendo. O sorriso de Maurício desapareceu. Você está cometendo um erro. Um erro grande. Não é maior que o seu. Você me deu esse carro. Agora aguenta. Maurício ficou parado ali, o maxilar travado, os olhos duros. Sabe de uma coisa? Eu tentei ser bonzinho, tentei fazer um acordo justo. Mas você quer bancar o herói? Quer me enfrentar? Então tá bom, vamos ver quem aguenta mais. Ele saiu batendo a porta. Naquela noite, a energia elétrica da oficina foi cortada. Antônio foi até a companhia elétrica no dia seguinte. Conta atrasada, disseram. Mas ele tinha pago, tinha o recibo. Erro no sistema, falaram. Vai voltar em 1 semana. 1 semana sem luz na oficina significava sem trabalho. Sem trabalho significava sem dinheiro. No sábado, 2 clientes que tinham serviço agendado ligaram cancelando. Surgiu um imprevisto. Mentira. Antônio sabia. Maurício estava por trás disso. No domingo, Cláudio apareceu na casa dele. Antônio, preciso te contar uma coisa. O Maurício veio conversar comigo. Ofereceu dinheiro, muito dinheiro.
para eu dizer que você roubou aquele carro dele, que eu era testemunha. O sangue de Antônio gelou. E você... Mandei ele se ferrar, óbvio. Cláudio sentou na cadeira velha da cozinha. Mas ele não vai parar. Vai inventar alguma coisa. Vai arrumar um jeito de te ferrar. Você precisa agir rápido. Agir como? Eu não tenho dinheiro para restaurar. Não tenho como vender sem ser roubado. E se eu ficar parado, ele vai me destruir. Então você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. De quem? Cláudio pensou. Tem um rapaz. Chama Rodrigo. Trabalha com restauração de carro antigo na capital. É sério, honesto. Talvez ele aceite fazer uma parceria diferente. Não como o Maurício, uma parceria de verdade. E por que ele ia querer trabalhar comigo? Porque você tem um carro que vale uma fortuna. E ele tem o conhecimento para restaurar. Vocês dois juntos fazem o trabalho. Vendem. Dividem o lucro justo, 50-50, de verdade. Antônio ficou em silêncio, pensando, calculando. Você confia nesse Rodrigo? Com a minha vida. Ele já restaurou 3 carros para mim. Nunca me enganou, nunca me cobrou a mais. É gente boa. Então liga para ele, marca uma reunião. Cláudio sorriu. Agora você está raciocinando. Na segunda-feira, Rodrigo chegou. Jovem, uns 30 anos, tatuagem no braço, cabelo comprido, mas olhos sérios. Ele examinou o carro por 1 hora inteira, tirou fotos, fez anotações, perguntou 1000 coisas. No final, se sentou na cadeira velha da oficina e olhou para Antônio. Posso restaurar esse carro. Vai levar 6 meses de trabalho pesado. Vai custar uns 40 mil em peças e materiais. Eu entro com o conhecimento técnico e os contatos para conseguir peça original. Você entra com o trabalho mecânico e o espaço. No final, a gente vende. Divide o lucro meio a meio depois de pagar os custos. Mas tem uma condição. Qual? A gente não aceita oferta nenhuma antes de terminar. Nem do Maurício, nem do Nestor, nem de ninguém. A gente restaura direito, vende pelo valor justo, no mercado certo, para colecionador de verdade. E aí sim, divide o lucro. Você aguenta segurar? Antônio olhou para o carro, depois para Rodrigo, depois para Cláudio. Eu aguento. Então temos um acordo. Rodrigo estendeu a mão. Antônio apertou. Pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava sozinho. Mas do lado de fora, na rua, dentro de uma caminhonete preta, Maurício assistia tudo. E não estava sorrindo mais. A restauração começou na terça-feira. Rodrigo trouxe ferramentas especializadas, equipamentos que Antônio nunca tinha visto, contatos de fornecedores que vendiam peças originais. O trabalho era lento, meticuloso. Cada parafuso importava. Cada detalhe fazia diferença no valor final. Durante o dia, Antônio trabalhava na oficina consertando os poucos carros que ainda apareciam. De noite, ele e Rodrigo trabalhavam no carro antigo, fim de semana inteiro, sem parar. Sofia reclamava. Pai, você não fica mais comigo. É só por um tempo, filha. Depois volta ao normal. Prometo. Mas ele não sabia se era verdade. Na quinta-feira da primeira semana, um fiscal da prefeitura apareceu. Denúncia anônima. Barulho fora do horário permitido. Trabalho irregular. Preciso verificar a documentação da oficina. Antônio mostrou tudo. Estava tudo certo. Sempre esteve. O fiscal olhou, anotou, foi embora sem dizer nada. Mas Antônio sabia quem tinha feito a denúncia. No sábado, 2 rapazes de moto passaram devagar na frente da oficina. Pararam, olharam, aceleraram e foram embora. Voltaram 1 hora depois. Mesma coisa, observando, intimidando. São capangas do Maurício, Cláudio avisou. Ele está te vigiando, esperando você vacilar. Eu não vou vacilar. Mas por dentro, o medo começava a apertar. E se Maurício tentasse roubar o carro? E se inventasse alguma mentira? E se... Para de pensar nisso. Rodrigo cortou os pensamentos dele. Foca no trabalho. Quanto mais rápido a gente terminar, mais rápido você sai dessa situação. Mas não estava sendo rápido.
2 semanas de trabalho e mal tinham avançado 10%. O motor estava sendo reconstruído. A lataria precisava de chaparia especializada. Rodrigo tinha um amigo que fazia isso, mas cobrava caro, R$ 3.000 só pela lataria. De onde eu vou tirar R$ 3.000? Antônio perguntou. Vai juntando, devagar, a gente chega lá. Só que devagar não estava sendo uma opção. Na segunda semana, a água da oficina foi cortada. Mesma desculpa. Conta atrasada. Mesma mentira. Antônio foi até a companhia, mostrou os recibos, brigou, gritou. Religaram 3 dias depois. Mas o recado estava dado. Maurício estava apertando. E não ia parar. Na terça à noite, Antônio estava trabalhando sozinho no carro. Rodrigo tinha ido embora mais cedo. De repente, ouviu a porta do galpão se abrindo. Virou rápido, pegando uma chave de roda como arma. Era Maurício, sozinho, mãos nos bolsos, olhar frio. Calma, vim conversar. Só conversar. Sai daqui. Antônio, você tá brincando com fogo. Sabe disso, né? Maurício caminhou devagar até o carro. Passou a mão na lataria que Rodrigo tinha começado a lixar. Esse carro vale dinheiro, muito dinheiro, mas só restaurado. E você não tem dinheiro para terminar. Não tem? Eu vou dar um jeito. Como? Vendendo o quê? Você mal tem cliente. A cidade inteira sabe que você está quebrado, devendo, afundando. Maurício olhou para ele. Eu posso parar tudo isso. Agora, hoje, te dou R$ 50.000. Você pega o dinheiro, paga suas contas, cuida da sua filha, volta a ter vida normal. E eu fico com o carro. Simples. Não! 60 mil. Não! Você é burro ou se faz? Maurício levantou a voz. Esse carro vai te destruir. Você não vai conseguir terminar. E mesmo que consiga, eu vou fazer sua vida um inferno. Vou acabar com você. Então acaba. Mas o carro não é seu. Os 2 homens se encararam. O silêncio era pesado, tenso, perigoso. Tá bom. Maurício deu um passo para trás. Tá bom. Você quer guerra? Então vai ter guerra. Mas não diga que eu não avisei. Ele saiu. Bateu a porta do galpão com força. Antônio ficou ali, tremendo. Não de medo, de adrenalina, de raiva. De certeza de que tinha tomado a decisão certa. Mas também de medo do que viria pela frente. No dia seguinte, a filha dele teve uma crise de asma. Forte. Precisou ir para o hospital. 2 horas de atendimento. Conta de R$ 700. Antônio não tinha. O hospital fez ficha de atendimento social. Humilhação de novo. Perguntas. Formulários. Espera. Sofia ficou bem. Mas o susto foi grande. Pai, o senhor tá bem? Ela perguntou no caminho de volta para casa. Tô, filha. Tô sim. Mentira. Ele não estava bem. Estava exausto, quebrado, assustado. Naquela noite, Rodrigo apareceu com uma notícia. Antônio conseguiu um comprador, um colecionador de São Paulo. Ele viu as fotos do carro. Tá interessado, muito interessado. Quer ver pessoalmente quando terminar a restauração. E quanto ele paga? Ele falou que, dependendo do estado final, pode pagar até 250 mil. O ar saiu dos pulmões de Antônio. 250 mil, dividido por 2. 125 mil para cada um. Depois de pagar os custos, era mais dinheiro do que ele ia ver na vida inteira. Mas tem um porém, Rodrigo continuou. Ele quer ver o carro em 2 meses, máximo. Se não terminar até lá, ele desiste e compra outro que apareceu no mercado. 2 meses? A gente mal começou. Eu sei, mas é a chance, a única chance real. Se deixar passar, vai aparecer outro comprador. Talvez. Talvez não. Esse cara é sério, tem dinheiro, tá disposto a pagar o preço justo. Antônio olhou para o carro, motor pela metade, lataria começada, interior todo para fazer, pintura, acabamento, tudo. 2 meses, impossível. A gente consegue, Rodrigo falou, mas vai ter que ser todo dia, dia e noite. Eu durmo aqui se precisar. A gente termina. E o dinheiro das peças? Ainda falta muito. Eu antecipo. Do meu bolso. A gente acerta na venda. Confia em mim. Antônio olhou para Rodrigo.
para o rapaz que mal conhecia há 2 semanas, que estava arriscando dinheiro, tempo, trabalho. Por quê? Por que ajudar tanto? Por que você está fazendo isso? Rodrigo deu de ombros. Porque eu já fui você. Já fui o cara quebrado, trabalhando de madrugada, lutando contra gente poderosa. Alguém me ajudou. Agora é minha vez de ajudar. Simples assim. Naquela noite, os dois trabalharam até às 4 da manhã. Quando Antônio finalmente foi dormir, caiu na cama sem nem tirar a roupa. Mas antes de apagar, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Você tem 1 semana para desistir desse carro, ou sua oficina não abre mais na segunda, e a escola da Sofia vai receber uma denúncia anônima bem feia. O sangue gelou. Ele pulou da cama, foi até o quarto de Sofia. Ela estava dormindo, tranquila, respiração leve. Voltou para a sala, leu a mensagem de novo. Ameaça direta, clara. Maurício tinha perdido o controle. Antônio pegou o celular e tirou print da mensagem. Salvou. Mandou para 3 pessoas. Rodrigo, Cláudio e para ele mesmo por e-mail. Prova. Precisava de prova. Depois instalou uma câmera velha de segurança que tinha guardada, apontando para a entrada da oficina. Trancou todas as portas. Todas as janelas. Agora não era só sobre dinheiro. Era sobre proteger sua filha. E Maurício tinha cruzado a linha. Na manhã seguinte, Antônio foi direto à delegacia. Mostrou a mensagem. O delegado, um homem de uns 50 anos, leu. Dessa vez, não suspirou com desânimo. Ameaça por escrito. Isso muda as coisas. O delegado olhou para ele. Vou abrir inquérito e vou ter uma conversa particular com algumas pessoas da cidade. Esse tipo de comportamento não passa em branco. Mas sem provas de quem mandou. Antônio, cidade pequena. Todo mundo sabe quem está pressionando você. Pode não dar em prisão, mas dá em pressão. E às vezes pressão é o suficiente. 2 horas depois, Cláudio ligou. O delegado passou na empresa do Maurício. Conversou com ele. Não sei o que falou, mas o Maurício saiu de lá com cara de enterro. Antônio saiu de lá com raiva, com medo, com vontade de desistir de tudo. Mas quando voltou para a oficina e viu o carro, viu Rodrigo já trabalhando, viu todo o esforço que tinham colocado ali, tomou uma decisão. Não ia desistir, ia terminar. E ia provar para Maurício que tinha escolhido a pessoa errada para humilhar. Os próximos 2 meses foram os mais intensos da vida de Antônio. Acordava às 5 da manhã. Trabalhava na oficina até às 6 da tarde. Depois trabalhava no carro até meia-noite, 1 da manhã. Às vezes até o sol nascer. Rodrigo dormia no galpão 3, 4 vezes por semana. Os dois viraram sócios de verdade. Parceiros, amigos. Sofia reclamava menos. Ela via o pai exausto, mas via também a determinação. Via que ele estava lutando por algo. Por ela. Pelo futuro deles. Cláudio ajudava quando podia. Trazia peça, dava conselho, ficava de olho no movimento da rua, avisando quando via gente estranha rondando. As sabotagens continuaram. Mais denúncias anônimas, mais cortes de serviços, mais clientes cancelando. Mas Antônio aguentava. Firme, teimoso. Maurício passou pela oficina algumas vezes. Sempre devagar, sempre olhando. Sempre com aquele olhar que dizia, eu ainda vou te pegar. Mas não parava, não falava. Apenas observava. No fim da 6ª semana, o motor pegou. Depois de semanas desmontado, reconstruído, ajustado, testado, pegou. O barulho encheu o galpão. Rodrigo gritou de alegria. Antônio sentiu lágrimas nos olhos. A gente vai conseguir, Rodrigo disse. Vai dar certo. Na 7ª semana, a lataria ficou pronta. Impecável. Sem um arranhão. Sem uma imperfeição. O amigo de Rodrigo tinha feito um trabalho perfeito. Na 8ª semana, a pintura. 3 camadas. Verniz. Acabamento que brilhava como espelho. O carro estava voltando à vida. No último fim de semana, terminaram o interior. Banco novo, painel restaurado, volante, carpete, cada detalhe, cada acabamento. No domingo à noite, 2 dias antes do prazo, eles terminaram. O carro estava pronto. Antônio e Rodrigo ficaram ali, na frente do galpão, apenas olhando.
Aquele ferro velho, destruído, enferrujado, abandonado, estava impecável, brilhando, perfeito. Parecia que tinha saído da fábrica ontem. Meu Deus, Antônio murmurou. A gente conseguiu. Rodrigo sorriu. Eu não acreditei quando começamos, mas a gente conseguiu. Sofia apareceu na porta. Ela tinha vindo ver o carro algumas vezes durante a restauração, mas sempre estava pela metade, sujo, desmontado. Agora estava pronto. Pai, é aquele carro velho? O mesmo? É, filha, o mesmo. Tá lindo. Tá, né? Antônio pegou a filha no colo. E sabe o que esse carro vai fazer? Vai mudar nossa vida. Vai pagar suas contas, seu remédio, vai fazer a gente respirar de novo. Naquela noite, Antônio tirou foto do carro de todos os ângulos. Mandou para o comprador de São Paulo. A resposta veio em 15 minutos. Impecável. Exatamente o que procurava. Chego aí terça-feira. Se o carro for pessoalmente o que parece nas fotos, fecha o negócio na hora. 250 mil, dinheiro na mão. Antônio mostrou a mensagem para Rodrigo. Os dois se abraçaram. 2 meses de inferno, de trabalho, de medo, de luta, mas tinha valido a pena. Na segunda-feira, Antônio abriu a oficina e teve uma surpresa. Tinha cliente esperando, 3 carros. Pessoas que tinham cancelado semanas atrás estavam voltando. Soube que você terminou o projeto, um deles disse. Quero ver. Antônio levou eles para o galpão. Mostrou o carro. Os homens ficaram de boca aberta. Isso aqui é obra de arte, um deles falou. Você é mestre mesmo, Antônio. Me desculpa por ter duvidado. A notícia se espalhou pela cidade. Durante o dia, várias pessoas passaram para ver o carro. Elogios, respeito, admiração. E Maurício também soube. No fim da tarde, a caminhonete parou em frente ao galpão. Maurício desceu. Caminhou até a porta. Parou ali, olhando para o carro. O silêncio durou quase 1 minuto. Você conseguiu, ele disse baixo, sem raiva, sem sarcasmo, apenas constatação. Consegui. Quanto? Antônio não respondeu. Apenas voltou a cobrir o carro com a lona. Maurício deu uma risada sem humor. Eu fui burro, muito burro. Dei esse carro para você achando que era lixo e você transformou num tesouro. Ele olhou para Antônio. Quanto você quer para não vender? Eu compro de você. Agora, 100 mil reais. Antônio continuou arrumando as ferramentas, ignorando. 120. Silêncio. 150 é mais do que qualquer colecionador vai pagar. Antônio parou. Olhou para Maurício. Não é. E mesmo que fosse, você acha que eu venderia para você, depois de tudo, das ameaças, de tentar me quebrar? Maurício fechou as mãos, o maxilar travado. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim. Tô mexendo com um homem pequeno que se acha grande porque tem dinheiro, mas dinheiro não compra caráter, Maurício. E não compra esse carro. Os dois se encararam. Tenso, perigoso. Rodrigo apareceu atrás de Antônio. Cláudio também. Depois, mais 2 mecânicos da rua. Todos em silêncio. Mas a mensagem era clara. Antônio não estava mais sozinho. Maurício olhou para todos, depois para o carro, depois para Antônio. Isso ainda não acabou, ele disse baixo. Para mim, acabou. Amanhã o carro sai daqui, vai para o dono novo. E você vai ter que engolir o fato de que deu uma fortuna de presente para quem você tentou humilhar. Maurício entrou na caminhonete e arrancou acelerando. As rodas cantaram no asfalto. Antônio respirou fundo. Estava tremendo, mas estava de pé, firme, vitorioso. Naquela noite, ele dormiu pela primeira vez em 2 meses sem medo, sem preocupação. Apenas cansaço, cansaço bom, de quem trabalhou duro e venceu. Na terça-feira de manhã, às 10 horas, um carro importado parou em frente à oficina. Um homem de uns 45 anos desceu. Roupa social, óculos escuros, sorriso educado. Antônio, sou Paulo, o comprador. Prazer, o carro está aqui. Paulo examinou o carro por 1 hora. Cada detalhe, cada peça. Ligou o motor, testou o câmbio, os freios. Saiu para dar uma volta.
Voltou 15 minutos depois. Impecável, perfeito, exatamente o que procurava. Ele olhou para Antônio e para Rodrigo. Vocês fizeram um trabalho incrível, sério. Esse carro vale cada centavo. Ele pegou o contrato que tinha trazido. 250 mil. Transferência bancária agora na frente de vocês. Podem acompanhar pelo celular. Antônio e Rodrigo ficaram ali, olhando a tela do celular. A notificação chegou. Transferência recebida. 250 mil reais. O maior valor que Antônio já tinha visto entrar na conta dele. Paulo assinou os papéis, pegou as chaves, entrou no carro, acenou e foi embora, levando o carro impecável com ele. Antônio ficou ali, olhando o carro sumir na curva. Depois olhou para o celular com a notificação da transferência. A gente conseguiu. Conseguimos. Rodrigo sorriu. Agora vamos dividir. 125 para cada um, depois de pagar as peças. Fizeram as contas. Tiraram 42 mil de custos. Sobrou 208 mil, 104 mil para cada um. Antônio olhou para o dinheiro. Depois para Rodrigo. Depois para o céu. Pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Tinha vencido. Uma semana depois, Antônio pagou todas as contas atrasadas. Água, luz, farmácia. Comprou 6 caixas de remédio para Sofia. Estoque para um ano inteiro. A menina não ia ter mais crise sem ter o que tomar. Reformou a oficina. Ferramentas novas, equipamento novo, pintura nas paredes. Tudo o que precisava e nunca tinha conseguido comprar. Os clientes voltaram, todos, e trouxeram outros. A história do mecânico que transformou um ferro velho em tesouro tinha virado lenda na cidade. Todo mundo queria conhecer, todo mundo queria fazer serviço com ele. Rodrigo voltou para a capital, mas os dois ficaram amigos, parceiros para a vida. Se precisar de mim, é só ligar. Ele disse antes de ir embora. Você me deu a chance de fazer um trabalho que vou me orgulhar para sempre. Cláudio passou na oficina todo dia para tomar café e conversar. Eu sabia que você ia conseguir. Ele dizia sempre. Sempre soube. Mas a melhor parte veio 3 semanas depois da venda. Antônio estava trabalhando quando viu a caminhonete de Maurício parar do outro lado da rua. Maurício desceu, mas não atravessou. Ficou ali, parado, olhando para a oficina, para o movimento, para os carros entrando e saindo, para o lugar que antes estava vazio e agora estava cheio. Os dois se olharam de longe. Nenhum dos dois se mexeu. Depois de 1 minuto, Maurício entrou na caminhonete e foi embora. Não voltou mais. A cidade começou a falar. Comentários, fofocas, histórias. Maurício perdeu uma fortuna. Ele deu um carro de 200 mil como se fosse lixo. O mecânico era mais esperto que o empresário. A reputação de Maurício começou a rachar. Clientes dele começaram a questionar. Se ele foi burro o suficiente para dar uma fortuna de presente, que outros erros ele comete nos negócios. Contratos foram cancelados, parcerias desfeitas. Mas o pior veio quando alguém começou a investigar as outras histórias dele. Outros mecânicos, outros trabalhadores que ele tinha pagado mal. As redes sociais da cidade começaram a falar. Não virou viral nacional, mas na cidade, todo mundo sabia. A associação comercial local não renovou a diretoria dele. Conflito de interesses, disseram. Tradução. Ninguém queria mais o nome dele associado a nada. Maurício ainda era rico, ainda tinha a empresa, mas não tinha mais o respeito, não tinha mais aquele olhar de superioridade, não tinha mais medo ao redor dele. Tinha se tornado o exemplo do que não fazer, o homem que foi derrubado pelo próprio orgulho. 1 mês e meio depois da venda, Antônio estava fechando a oficina quando um carro parou na frente. Era Nestor, o colecionador. Boa noite, Antônio. Boa noite. Posso ajudar? Só vim parabenizar. Soube que você vendeu o carro por um valor excelente, muito melhor que a oferta que eu fiz. Obrigado. Nestor sorriu. Você fez a escolha certa. Não se deixou pressionar. Trabalhou duro. Mereceu cada centavo. Ele fez uma pausa. E de quebra, ensinou uma lição para o Maurício.
Isso não tem preço. Eu não fiz isso para ensinar lição. Fiz porque era o certo. Eu sei. Por isso funcionou. Nestor entregou um cartão. Se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa me liga. Homem de palavra é raro hoje em dia. Quero você como amigo. Ele foi embora. Antônio guardou o cartão e olhou para a oficina. Para o movimento. Para o futuro que agora era possível. Naquela noite em casa, Sofia perguntou: Pai, o senhor ainda pensa naquele homem? O que te deu o carro velho? Penso. O senhor tá com raiva dele? Antônio pensou antes de responder. Não, filha, não tô mais. Ele me humilhou, tentou me destruir. Mas sem saber, ele me deu a maior oportunidade da minha vida. Me deu o empurrão que eu precisava para provar que eu sou capaz. E ele aprendeu? Acho que sim. Aprendeu que não se pode julgar as pessoas pela aparência, que não se pode humilhar quem trabalha honesto, e que no final, quem ri por último, ri melhor. Sofia sorriu. Abraçou o pai. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. 2 meses depois, Antônio viu Maurício de novo, dessa vez no mercado. Os dois se cruzaram no corredor. Maurício parou, abriu a boca como se fosse falar. Ia dizer alguma coisa, talvez se justificar, talvez pedir desculpas. Mas antes que falasse, Dona Irene, a cliente que tinha cancelado o serviço meses atrás, passou entre eles e cumprimentou Antônio calorosamente. Oi, Antônio, preciso marcar uma revisão no meu carro. Você tem vaga essa semana? Ela nem olhou para Maurício, como se ele não existisse. Maurício fechou a boca, baixou a cabeça e seguiu em frente, empurrando o carrinho vazio. Não era um pedido de desculpas, era algo melhor. Era o reconhecimento silencioso de que a cidade tinha escolhido um lado, e não era o dele. E para Antônio isso era o suficiente, porque no final ele não precisava da aprovação de Maurício, não precisava de vingança, não precisava de nada além do que já tinha conquistado, respeito, dignidade e a certeza de que tinha feito a coisa certa. Às vezes a maior vingança não é destruir o inimigo, é simplesmente vencer. E Antônio tinha vencido, não com raiva, não com violência, não com truques, mas com trabalho, honestidade e a recusa de se curvar diante da humilhação. A oficina prosperou, Sofia cresceu saudável, o remédio nunca mais faltou. E toda vez que alguém perguntava como ele tinha conseguido mudar de vida, Antônio contava a história do carro velho que virou tesouro. Mas ele sempre terminava dizendo a mesma coisa. Não foi sorte, foi trabalho. Foi não desistir quando todo mundo dizia para desistir. Foi manter a palavra mesmo quando parecia que não valia a pena. Foi acreditar que eu merecia mais do que as migalhas que me ofereciam. E a cidade inteira aprendeu uma lição com aquela história. Nunca subestime o homem que trabalha com as próprias mãos, porque ele sabe transformar ferro velho em ouro e humilhação em vitória. Se essa história te mostrou uma coisa, é isso. Quem trabalha com honestidade pode até ser zombado, mas não fica no chão para sempre. O mundo cobra, e cobra caro. Agora me diz, você já viu alguém perder tudo por arrogância? Comenta aqui embaixo a sua experiência ou opinião. E se você curte histórias assim, de justiça e virada, deixa o like para me ajudar a trazer mais.